Tá, gente? Boa tarde, né? Hoje nós vamos replicar a formação que a gente fez junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. Eu sou a Vanessa, né? Eu sou assistente social de formação. Estou fazendo esse assessoramento, essa consultoria para a PUC, né? Nessas formações e de toda a organização da Conferência de Porto Alegre, em específico, nesse caso, né? E a nossa ideia, então, aqui hoje é passar um pouquinho dos eixos que a gente já passou com o pessoal, trazendo, vão ser três tardes, né? Hoje, amanhã e dia 30 se eu não me engano. Então, qualquer coisa, muitos de vocês já têm o meu Whats, pode mandar ali uma mensagenzinha, né? Ou pelas próprias redes aí a gente vai se comunicando qualquer coisa, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor para vocês acompanharem. Olha aqui, que ficou mal. Tentando me entender aqui com. Faz tempo que eu não uso o, o Zoom, né? A gente acaba se perdendo ali um pouquinho. Deixa eu botar minimizado aqui para eu poder ver. Gente, qualquer coisa pode chamar aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Para a gente estar dentro do possível, dentro do virtual, trocando, né? Deixa eu só ajeitar aqui, deu, saiu a. Então, a nossa ideia é trabalhar os cinco eixos da formação, né? Tem uma coisa aqui na tela, deu. Vocês conseguem? Espero que se não estiver vendo aí, a gente me avisa que a gente aumenta. Deixa eu abrir aqui. Esse. Uhum. Então, a nossa ideia, né, vamos começar falando um pouquinho do processo conferencial, né? O que que é uma conferência? Eu ainda ontem fazia uma fala sobre isso na cidade de Arvorezinha e reforçava essa questão, né, que a conferência ela é um momento de proporcionar debates, avaliações das nossas ações, o que que a gente fez, o que a gente precisa fazer, né? Ver o que que são o que que a gente vai elencar de oportunidade, de prioridades, né? É uma oportunidade de participação popular, social, né? Representatividade, que a gente consiga provocar as pessoas a participar. São espaços potentes, né, de atuação. Isso é muito importante a gente tá lembrando e tá falando sobre isso. Então, as conferências, né, e isso vem dos próprios materiais, o que que é a conferência? Ele é um espaço institucional de deliberação. Então, é um local que é registrado, que vai para as instâncias superiores. Não fica, teoricamente, não deveria ficar somente aqui não vai ficar só no meu CRA, só no meu CREA, só na minha instituição. Vai alçar outras políticas, é algo que é legitimado, né? São espaços onde os atores, eles não necessariamente vai ser somente do conselho, é participação plena de toda a sociedade. O ideal seria que numa conferência a gente conseguisse mobilizar a participação de todos, porque isso influencia na minha vida. Eu posso hoje não ser usuário da assistência, mas tá aí as calamidades que nos mostram que o público que antes não era da assistência passou a ser da assistência. Nós tivemos a pandemia, usuários, pessoas que nunca botaram o pé dentro de um CRAS tiveram que pôr. Pessoas que tiveram suas casas depois, no outro ano, 2 anos depois, dentro das enchentes. Então, nisso, ela deveria ser um espaço muito maior. Hoje a gente consegue minimamente trazer os atores que estão envolvidos nela, né? E isso é muito importante. É muito importante essa mobilização, né? Então, isso é sempre a gente trazer isso. Então, nisso, o governo, a sociedade civil, vão todas as representações vão estar ali.
Isso vem desde quando? Vem desde lá de 88, vem do processo de redemocratização do Estado, né? Então, isso é muito importante. E como é que a gente vê assim, né? A conferência ela é uma instância deliberativa, ela vai fazer uma avaliação da política. Quais são as diretrizes? O que que eu tenho que avançar? O que que eu vou aprimorar dentro do SUAS? Isso é a sua finalidade, ela vai ter que pensar isso. E quais são os seus objetivos? Qual é a sua atribuição? Ela vai avaliar a assistência social, ela tem que propor diretrizes de aperfeiçoamento do sistema. Esse é o nosso papel ali. E falo nós porque todos nós participamos das conferências. Nós, juntamente com usuários, com o governo, todos nós devemos participar ali. Usuários, trabalhadores, governo, todos devemos propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema. Então, isso é muito importante, né? As conferências, elas são convocadas, né, pelos conselhos de assistência social. Eles que devem estar convocando, por isso que o SEMAS, né, dentro da Prefeitura de Porto Alegre, ele chama para si essa responsabilidade, inclusive de, de solicitar o assessoramento da PUC para que possa ser feito essas formações, essa organização, né? As conferências, elas são organizadas a cada 4 anos, né? E extraordinariamente podem ser convocadas a cada 2 anos, né? Então, ela é um movimento a conferência, ela vem combinar num alargamento da participação social, né? São 4 anos, e daí tu vai avaliar aquilo que foi feito e o que que precisa ser feito dos próximos 4 anos para frente. Nisso, nós vamos ter os órgãos, né, para aqueles que ainda não estão familiarizados, os órgãos gestores da União, do Estado e do Distrito Federal, eles vão ter que prever dotação orçamentária, né? No nosso caso, Porto Alegre, se teve um debate de, não se tem recurso para os pés, não, porque o recurso que se tem destinado ele é para a conferência municipal, né? Então, essa alocações de recursos vai sendo organizada, né? Então, ela se dá convocada pelo conselho, pelos conselhos, né? Sejam, começa no âmbito da União, estados, municípios, tanto que agora se tem uma quantidade de volumosa, né? De eventos, de lives, de propostas, né, explicando o que é a conferência, o que é um processo conferencial e falando sobre os eixos. Então, isso é muito importante. Quanto mais se falar, mais a gente se apropria, mais a gente consegue levar e fazer um debate qualificado dentro das conferências. Isso é muito importante. Então, quanto mais vocês conseguirem ouvir sobre, conversar sobre, tirar dúvidas, isso é muito importante. Qual é o papel do Conselho de Assistência Social dentro dessa da elaboração da conferência, né? Ela vai elaborar normas de funcionamento, vai constituir a comissão organizadora, vai encaminhar deliberações da conferência, vai desenvolver uma metodologia de acompanhamento e monitoramento dessas deliberações. Por isso que hoje nós vamos falar mais adiante em outros dias da metodologia da conferência. Ela pede que as deliberações sejam de, no máximo, 300 caracteres, né? Isso é 300 letrinhas e junto com os espaços. Por quê? Porque é mais fácil de monitorar. Porque senão fica uma aglutina, aquela palavra que eu acabo toda a vida na conferência eu fico com nojinho dela. Vamos aglutinar. Só que daí tu aglutina que tu quer o CRAS, que tu quer o benefício, que tu quer RH. Gente, são 3 demandas diferentes e são 3 eixos diferentes. Então, isso a gente tem que fazer propostas sucintas, até para que se possa desenvolver essa metodologia de acompanhamento de forma clara e que a gente também consiga participar dela, né? A gente tem que adotar estratégias e mecanismos que venham a favorecer, né, de forma ampla a participação e inserção do usuário. A linguagem tem que ser acessível, tem que ser um uso de metodologias e dinâmicas que permitam a manifestação de todo mundo. Não adianta eu ficar lá falando, 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 falando e ninguém me entender, né?
As pessoas precisam entender minimamente a política para poder estar falando sobre ela e para poder estar pensando, né? Porque como é que eu vou pensar sobre algo que eu não conheço? Então, sempre é muito importante isso. Quanto aos delegados, tá? Nós temos delegados. Os delegados, eles têm que estar devidamente credenciados, tá? Isso eu reforço, gente. Porque o que que aconteceu, em outras conferências que eu já participei trabalhando, tá? Eu acho que eu vou para 12 anos quase de conferências aí, umas 4 ou 5 conferências. O que que acontece? As pessoas não preenchem as informações corretas, ou deixam informações faltando, ou colocam o apelido. Tu pode botar o apelido, mas tu tem que preencher ali no documento o nome correto, primeiro. Porque é esse, baseado no documento do delegado, que vai, ou melhor, esse documento é que vai proporcionar que ele seja delegado. Porque vai estar lá dizendo, ele foi votaram lá na região Glória e elegemos o João. Mas tem que estar todo o nome do João. Só que daí o João na comunidade ele é conhecido como tio Zé. E daí coloca o tio Zé. Tu pode até botar para sair num crachá, gente. Mas na documentação tem que sair o nome correto dele, né? E daí nós vamos ter algumas modalidades. Nós vamos ter os delegados natos, né? No caso do SEMAS, são os conselheiros titulares e suplentes. E nas conferências estaduais e do Distrito Federal, conselheiro estadual e distrital. Os representantes governamentais, representantes da sociedade civil, né? Entidades de assistência social, entidades representantes do SUAS, usuários e organizações do SUAS. Esses têm direito a voz e voto. É aquele que ergue lá o crachá dizendo que aprova aquela deliberação. Do outro lado, eu tenho pessoas que podem ser convidadas, que muitas vezes a gente convida, a gente abre para a população essa participação. E elas são convidadas. E daí elas têm o quê? Direito a voz. Elas podem influenciar o voto dos outros delegados, dos que foram credenciados, né? Mas elas não vão ter direito à voz, porque são pessoas que estão interessadas em e defendem a política de assistência social, representante da universidade, do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, dos diversos conselhos de direitos, né? Essas pessoas, elas têm direito à voz, mas elas precisam estar credenciadas. Elas vão se credenciar na conferência lá no início para poder participar e vão estar ali como convidados e não como delegados. Então, na conferência nós vamos ter duas modalidades. Ou a pessoa é delegada ou ela é convidada, certo? É nesse sentido que a gente sempre tem que ter claro. Daí nós vamos ter as pré-conferências, né? Reuniões ampliadas de conselho para falar sobre as pautas, audiências públicas, tudo isso podem ser feitos, né? E outras estratégias, conferências livres. Então, isso são possibilidades que antevêm a conferência municipal. Após essa convocação da conferência, a formação da comissão, o que que acontece? Nós vamos ter a organização, que é pastas com materiais, indicação de grupo de trabalho, credenciamento lá no espaço da conferência, preparação, regimento interno, material de alcance, né, que traga as ações que são conferidas, o que que avançou no município, o que que não avançou. Tem que ter abertura da conferência, né, uma composição de mesa, o presidente do SEMAS, responsável pelo gestor da assistência social. Depois vai ter a leitura e aprovação do regimento interno, para fechar, para ficar lá que foi aprovado dentro daquela máxima ali, daquela plenária. Normalmente a realização de uma palestra denominada magna, né, palestra magna, que vai tratar sobre o tema geral da nossa conferência. Depois nós temos orientação e organização dos delegados, convidados, né? Onde vai ser aprofundada o tema da conferência. Normalmente aí são feitos os grupos, né? Esse ano estão previstos que tenha pelo menos 5 grupos de cada eixo. Então vejam, bastante gente. Então cada grupo vai discutir um eixo, tu vai escolher qual é o eixo que tu participa, para que se possa participar e que dali saiam as deliberações.
Depois vai ter a questão de discussão, modificação, aprovação ou rejeição dessas propostas numa grande plenária. Podem ser feitas ainda as moções, né? E daí vai ser submetida à plenária final. Isso é bem importante lembrar. As pessoas fazem as moções nas pré-conferências, mas depois não submetem ela na conferência municipal. Precisa submeter lá, gente. Precisa lá fazer. Decidiu-se que na pré-conferência eu vou fazer uma moção. Se tirou isso. Lá vai ter que ter no cabeçalho, que se fornece o formulário pela a comissão organizadora da conferência municipal vai fornecer um formulário, vai ter que preencher qual é a moção e as pessoas daquela região vão ter que coletar as assinaturas. Senão, não é moção, senão não vai para a esfera estadual. E depois, quando se tiver na esfera estadual, as pessoas que vão representando o município precisam pegar essas moções e coletar assinaturas para levar para a esfera da União. Nós precisamos aprová-las em cada uma das instâncias, né? Já tem as assinaturas, mas tem que passar para aprovar. Então, isso é muito importante a gente lembrar, porque a gente perde, às vezes, moções que vêm das prés, mas depois as pessoas lá não fazem essa busca de coletar essas assinaturas. Então, é bem importante isso, gente, para lembrar. Nós temos sempre, ao final, a avaliação da conferência, depois vai ter um relatório final, que é o Conselho Estadual que fornece, né, o modelo, e esse modelo o SEMAS preenche e acaba encaminhando daí para a esfera estadual com as propostas que foram apresentadas ao município, né? Então, e aí, nesse relatório, vai constar os delegados eleitos e os seus suplentes, né? Nós temos aqui, né, quais são, após a realização da conferência, a gente tem que definir as formas de monitorar o cumprimento das deliberações. A nossa sugestão, né, é o Conselho de Assistência Social. Institui um GT, um grupo de trabalho para monitorar isso. Ó, vai ter o GT que vai monitorar as deliberações, porque tem algumas que vão para a esfera federal, vão para a União, mas tem outras que são inclusive de âmbito nosso, no nosso território do nosso serviço, e elas podem servir inclusive para a gente fazer planejamentos futuros. Elas podem nos dar um diagnóstico do nosso território. Então é bem importante a gente estar com essas deliberações sempre lá junto conosco, porque elas acabam muitas vezes amparando outras ações. E isso a gente meio que esquece, né, de uma conferência para outra, a gente só lembra na próxima conferência, né? Na próxima conferência eu lembro que eu vou ter que estar trabalhando e que eu vou ver. Aí eu sempre ouço aquela pergunta, tá, Vanessa, mas cadê as deliberações? Tá lá, e a gente tem que ter as nossas no nosso território guardado. A gente precisa ter isso, né? Então, isso é muito importante. Nós temos, né, e isso acaba sendo algo que é para a gente sempre estar cobrando ali, sempre estar trazendo isso. E entrando, né, isso é um processo conferencial, né? Vai sair lá o CNAS, vai nos dar os indicativos de data, vem para o estado e para a União, vem para o estado e para o município, e nós nos organizamos nas nossas prés. Algumas prés já estão sendo feitas, né? Eu sei que já saiu sei que Partenon parece que já fez, sei que 2 ou 3 pessoas me falaram, né? E fui convidada para outras que infelizmente a minha agenda não foi possível para estar suprindo. Então, né, gente, qual é que é o tema da nossa 16ª conferência? Uma coisa importante, gente. Vocês veem muito material da Nacional dizendo 14ª conferência. Nacionalmente, é 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Entretanto, o município de Porto Alegre, ele já havia realizado 2 conferências, né? Então, já tinha ocorrido essas 2 conferências. A nossa é a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. Sempre é bom a gente frisar isso, porque isso mostra quanto a nossa cidade já esteve na vanguarda da política de assistência social para apresentar, né, esses temas e trazer alguns debates. E qual é o tema desse ano? 20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência.
Veja, assistência social é um jovem adulto. Eu sempre gosto de dizer isso, porque se a gente for pensar na história da assistência, de 1500 e alguma coisa até 2000 e pouco, quando foi o SUAS, né? Muita água se passou. Então, nós somos ainda uma política jovem, é uma jovem política. Muito já se avançou, mas muito sabemos que precisa avançar, e está aí os papéis da conferência. E é isso, esse tema central, ele quer discutir um pouco disso. Também dá fazer uma avaliação desses 20 anos de SUAS, para a gente estar pensando isso, né? De estar pensando, avaliar os 20 anos do SUAS, propor diretrizes para o novo plano decenal que querem confeccionar em 2027 a 2037, né? Para consolidar a assistência como uma política pública, essencial, universal e de direito. Então, esse é o tema, né? Isso é 20 anos de SUAS. O que que fizemos? Para onde vamos, né? Aquelas coisas assim que a gente faz. Nisso, estão organizados em 5 eixos. Esse ano houve-se uma modificação. Geralmente, as conferências elas começam os eixos pelo financiamento. Esse ano ele é o último. Acho que para estimular as pessoas a pensarem primeiro o que que elas precisam e depois lá no final se darem conta que precisam de dinheiro para pagar isso, né? Eu sempre falo dessa maneira que às vezes as pessoas podem achar muito simplória, como eu reduzo às vezes o financiamento, mas acho que é uma maneira muito fácil para todo mundo entender. Se eu preciso comprar algo para minha casa, mas não está previsto no meu orçamento, como é que eu vou comprar? Então eu tenho que planejar o que que eu preciso para ver o que que eu preciso de dinheiro. Então isso vai também nos ajudar. E a gente tem que pensar, gente, que na conferência, para a construção das propostas, os eixos eles são meio amarrados. E às vezes os eixos eles conversam um com o outro. E daí o que que acontece? A gente tem que pensar que um eixo eu não consegui fazer aquela proposta, mas casa no outro e no outro eu tenho um espaço. Então a gente tem que ser meio estratégico nesse momento, né? E daí quais são os nossos eixos? O primeiro dele é a universalização do SUAS, acesso integral com equidade e respeito às diversidades. O eixo 2, que é o aperfeiçoamento contínuo do SUAS, inovação, gestão descentralizada e valorização profissional. Eixo 3, integração de benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão no Sistema Único do SUAS. Eixo 4, gestão democrática, informação do SUAS e comunicação transparente, fortalecendo a participação social no SUAS. E eixo 5, sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS. Hoje nós tratamos do processo conferencial e eu vou abordar o eixo 1, né, para não ficar muito pesado, eu sei que também todo mundo aí está no meio do trabalho, muitas vezes, tem outras coisas. Daí amanhã a gente aborda o eixo 2 e o eixo 3 e no outro, no dia 30 se eu não me engano, a gente aborda o eixo 4 e o eixo 5. Esta é a nossa metodologia para estar fazendo essa formação. Depois esses vídeos a gente vai colocar no YouTube, né, e vai ficar disponibilizado para o pessoal que não conseguiu assistir e deseja. Então vamos começar, né? Que trata o eixo 1? O eixo 1 é a universalização do SUAS, o acesso integral com equidade e respeito às diversidades, né? Isso tem lá na resolução, tem um caderno, se entrar no blog do CNAS, tem um caderno que se chama Metodologias. Lá tem todas as metodologias, lá tem um pouco falando sobre os eixos, né? Então a gente só trouxe para cá de uma maneira mais sintética e para poder discorrer sobre alguns pontos importantes para a gente pensar. O que que traz o eixo 1? O eixo 1 ele vai discutir a universalização da proteção social no SUAS, com foco em garantir o acesso integral, equitativo e respeitoso à diversidade da população brasileira. Trata da superação das barreiras territoriais, culturais, estruturais, institucionais e simbólicas que ainda dificultam o acesso a determinados grupos do SUAS, como os povos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, entre outras. Então, a ideia aqui, né, é fortalecer o SUAS como um sistema público universal,
que vai garantir que os serviços, programas, projetos e benefícios sejam acessíveis a todos, né? Promovendo justiça social, inclusão e respeito às singularidades. Aqui nós vamos abordar, gente, quando a gente fala de universalização da proteção, é que a proteção social ela seja acessível a todas e não somente a um grupo. Eu tenho que ter respeito ao acesso dentro das necessidades. Aqui eu estou falando de equidade. A gente tem que entender qual é a diferença entre e igualdade, né? Igualdade seria eu entrego, né? É aquela velha figurinha que tem lá no Insta, lá nas redes sociais, para não fazer propaganda, agora já fiz. Mas tu entrega, tem um muro. Entrega uma caixa para cada um. Nem todos vão olhar através do muro. Porque um vai ser mais alto, um vai precisar de duas caixas, outro precisa de duas, outro nem precisa, mas já está ali usando, já que ganhou, né? Agora, equidade seria eu ver as necessidades de cada um para olhar através desse muro. Ah, o João precisa de três caixas, tá aqui as três caixas. A Maria não precisa de caixa porque ela é uma pessoa alta, então ela consegue ver através do muro. Já a Francisca precisa de uma caixa, e assim a gente vai distribuindo os recursos. Isso é distribuir acesso aos recursos, isso é tratar de benefícios sociais. Porque eu vou olhar para esses públicos e vou ver essas necessidades. A necessidade do povo indígena, qual é a necessidade do povo quilombola, qual é a necessidade da população, da pessoa com deficiência, qual é a necessidade da população LGBTQIA+, dentro dessa população LGBTQIA+, que é uma sigla que abarca várias diversidades. Por exemplo, eu tenho a população trans, que é a que mais morre nesse país. Então, é necessário se ter um outro olhar. Então, como fazer que os benefícios sociais, como se fala aqui, né, do respeito à diversidade, mas que a gente consiga garantir que serviços, programas, projetos e benefícios sejam acessíveis a todos e que promova desta forma uma justiça social, uma inclusão, um respeito às singularidades desses indivíduos. E nisso, esse eixo tem alguns objetivos, que daí a gente vai agora destrinchar eles. O acesso universal e integral ao SUAS, de forma que a gente garanta que todos os indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos seus direitos sociais efetivados, né? Então, como a gente faz isso? Como a gente enfrenta as desigualdades sociais e territoriais de acesso? Esse é um objetivo. Já é o segundo, enfrentar as desigualdades sociais e territoriais no acesso a serviços, programas, projetos, benefícios no SUAS, especialmente nas áreas rurais, periferias urbanas, comunidades tradicionais e povos originários. Eu sempre tenho um questionamento, né? A gente tem aquelas pessoas que chegam lá nos nossos serviços. E quantas pessoas ainda não conseguiram chegar? Quantas nem chegam? Seja porque mora numa região muito extrema e não consegue chegar, seja porque tem alguma dificuldade para se comunicar, seja porque tem alguma deficiência e não consegue acessar. Isso não é acesso universal. Então é disso que a gente está falando, que esses públicos tenham e consigam acessar. Nossas comunidades que são extremamente violentas, e que muitas vezes tem facções rivais e está ali dentro do território, como o usuário chega lá dentro daquele serviço. Então, isso é muito importante a gente prever e a gente começar a pensar, né? E daí, com isso, promover a equidade no atendimento, reconhecendo o respeito às diversidades étnicos, raciais, geracionais, territoriais, de gênero, deficiência, né? E entre outras, assim, das mais diversas que vocês possuem. Ampliar a cobertura e capacidade instalada da rede socioassistencial.
com a criação e fortalecimento de serviços de referência nos territórios mais vulnerabilizados. Nós estávamos lá no CEMAS e a Lisiane veio com um dado que faltaria, hoje nós precisaríamos, parece que mais 45 CRAs em Porto Alegre. Olha só. E as que tem hoje, talvez nem todas tenham sua equipe mínima completa. Então, nós temos um bolsão aí, nós temos uma lacuna e a gente precisa ampliar essa cobertura de capacidade. Como eu faço para ter todas as regiões tendo os serviços? Para daí poder fortalecer estratégias de busca ativa e qualificada. Porque eu preciso ter o equipamento e eu preciso ter o serviço. Ou melhor, eu preciso ter as equipes. Porque como é que eu vou fazer busca ativa? Né? Então, isso é importante a gente pensar. A gente tem que garantir que o serviço chegue até as situações de pessoas que têm visibilidade social, que é o que eu digo, aquele que nem ainda foi visto pelo sistema. Tem pessoas que não têm CPF, se tu não tem CPF, então, gente, tu não existe para o sistema. Hoje a gente sai já no nosso nascimento lá com o CPF. Para quê? Porque daí a gente começa a existir para a cidadania brasileira. Se a pessoa às vezes não tem nem CPF, a gente não sabe que ela existe, né? População em situação de rua. Tem pessoas que estão ali, situações que se atenderam, que as pessoas estavam anos dentro daquela mesma região e daí não tinha se feito abordagem, daí se conseguiu. Por quê? Porque se tem um aumento de equipe, né? Então, isso é da gente pensar. Aqui a gente está falando dos nossos dessas fragilidades de atendimento. A gente tem que estimular a inclusão social e o protagonismo do usuário, de forma a combater preconceitos, discriminações, violências institucionais, né? Trazer isso. E daí agora a gente vai. O que que eles sugerem, né, de temas? O temas, né, que a gente pode estar abordando dentro das pré-conferências. O acesso universal e equitativo da proteção social. O que que é proteção social, gente? A gente fala tão pouco, a gente fala muito de proteção social, mas a gente não discute sobre isso, né? A proteção social, se a gente for pensar, ela é um grande guarda-chuva, né? Tu tá ali com a tua chuva, às vezes é uma garoa, teu guarda-chuva não precisa ser muito forte, né? Agora, às vezes a chuva aperta, e daí tu tem aqueles, né, eu já passei por isso, não sei vocês, mas tu pega aquele guarda-chuva que bate um vento e ele vira tudo pro outro lado. Tu não sabe nem por que que tu pegou aquele guarda-chuva. Porque ele é fraco para aquela situação, né? Então, ele precisa ser reforçado. Então, ele é um acesso que ele está vendo as desigualdades territoriais do território, ele está vendo os limites estruturais de acesso. Esse nosso guarda-chuva está forte para atender o nosso território. Nós estamos tendo um reconhecimento e valorização da diversidade que tem no nosso território. As múltiplas famílias que são constituídas dentro do território, que hoje não podemos mais trabalhar, e acho que nunca pudemos, né? Nunca foi de se ter aquela família que era pai, mãe, tio, não. Família brasileira é chefiada por mulheres. Hoje nós temos um quantitativo de famílias que é chefiada por idosos, que eles que possuem a renda, porque é a única renda que se tem é daquele benefício. Então, tudo isso a gente tem que entender dentro do nosso território, para a gente reconhecer e valorizar essa diversidade e poder proporcionar serviço e poder pensar estratégias, né? Centro-dia é uma questão, centro-dia para idoso. Mas e esse público, né? Como é que eu vou fazer o enfrentamento de preconceitos, de discriminações, de violências institucionais? Isso é muito importante. A gente tem que ter uma ampliação da cobertura dos serviços, para que a gente possa atender na integralidade os diversos públicos que tem dentro do nosso território. Então, é nesse sentido, né? Nisso, o que que eles nos trazem, né, de propostas, de desafios? A gente superar a questão de subnotificação e invisibilidade de alguns grupos, né? Isso é sistema, que vai ser um outro eixo depois. Mas a gente está fazendo o registro, a gente está notificando os casos de violência, ou a gente já banalizou os casos de violência e já não notifica. Daí como é que a gente faz?
um diagnóstico, como a gente enfrenta o racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Como é que a gente vai falar sobre capacitismo, né? LGBTfobia, outras formas de discriminação tão presentes no nosso cotidiano. Como a gente enfrenta isso? Como é que a gente qualifica o planejamento e a gestão baseada nesses critérios de questão de raça, etnia, gênero, deficiência, mas a gente está subnotificando. Então, isso é importante. A gente tem subnotificações e isso nos leva a uma questão muito séria, né? Que é essa essa questão de fragmentação, fora que hoje as nossas políticas, elas são feitas de forma fragmentada, né? Eu atendo a criança, eu atendo a juventude, eu atendo o idoso. Infelizmente, né? Tu tem que ter o público prioritário, mas eu não posso descolar eles do restante da política. E hoje nós temos uma política que está cada vez mais fragmentada. E daí eu tenho um bolsão. Se eu tenho 24 anos, 29, 24, né? Dependendo da política, 30 anos, vamos arredondar. Até os 59 anos, o que que eu tenho de política dentro da assistência? Produção, questão de trabalho, de geração e renda. Mas se não tem, né? A pessoa tem que estar apta para o trabalho, mas não se tem tudo isso. Eu gero também uma questão aí de preconceito em relação a esse público. Ah, mas só que questão de violência contra a mulher, questão da pessoa com deficiência, né? Gerar essa questão. Questão etária. Hoje nós temos muita questão etária também. Às vezes eu dou uma parada que eu tô olhando o chat aqui de vocês, tá, gente? Pra ver se estão comentando alguma coisa. Oi, Gerson, beleza? Então, é isso, sabe? Essas questões a gente tem que estar discutindo. Isso a gente tem que estar vendo. Como eu discuto isso, né? Na realidade, esse tema deveria estar presente sempre, né? Quais são as populações que a gente tem consolidadas que enfrentam as maiores barreiras? População indígena, quilombola, povos tradicionais, população em situação de rua, pessoa com deficiência, idosos isolados, juventudes periféricas. Hoje sabemos que a nossa juventude está morrendo. A nossa juventude, os jovens hoje na periferia estão morrendo, seja pelo tráfico, seja pela polícia, pela violência, né? Moradores de território de zonas rurais e remotas que estão isolados, comunidade LGBTQIA+, né? Então, essas populações, elas são as que enfrentam maiores barreiras. E nós precisamos pensar formas de inseri-las nos benefícios sociais, que elas possa se ter um debate na sociedade com isso. Até porque não adianta só inserir dentro dos programas, projetos, benefícios, se tu não tem um debate amplo sobre isso para redução desses preconceitos. Nós estamos preparados para atender essa população dentro dos nossos serviços? Então, isso é muito importante. Como estamos nos qualificando? Como estamos trazendo o debate deles à pauta? E não que eles fiquem mais isolados, tá? Mas que a gente possa incluir esses debates e que o restante da população entenda. Né? Porque senão a gente vai criar os isolados dos isolados. Teve uma certa época que eu trabalhei num conjunto habitacional e estavam construindo, e o engenheiro me chamou para conversar, porque logo no início, daqueles primeiros Minha Casa Minha Vida, né? E ele disse assim, olha, nós vamos fazer aqui, ó, nessa quadra, nós vamos botar quem é o idoso, quem é a pessoa com deficiência, para cumprir a cota. O que que tu acha? Com perdão da palavra, olhei para ele e disse: vai virar a rua dos velhos e dos loucos. Eu fiz para chocar, né, gente? Para ver se ele dava uma. Ah, mas só que aqui ia ficar melhor para eles. Mas por que não incluí-los? Porque dentro do território não ser acessível para todos. A nossa sociedade ela tem que ser acessível para todos. Eu não tenho que criar bolsões, nichos, né, espaços que venham a ser para aquelas pessoas, mas que eles possam ser inclusos e que a sociedade ela seja venha a prever a equidade e não a igualdade. Isso é importante. Isso é importante debater nesse eixo.
E daí aquilo, eu não sei como fazer, como é que eu vou nortear esse debate? O material do CNS já nos traz algumas perguntas que é para ajudar a gente nesse momento. Me perdi. Daí vocês podem perguntar lá, tá, aqui no nosso CRAS, né? Vou dar o CRAS porque é o que eu estou me lembrando agora de base. CRAS, qual é os grupos que vocês acham que tem mais dificuldade? Quais as dificuldades que vocês enfrentam? Onde faltam os serviços, os benefícios? Como a gente pode melhorar isso? Para fazer a cabeça pensar, né? Vem aquele burburinho que nem eu digo, que venha isso para a gente poder debater. Porque às vezes é isso, falta aqueles gatilhos, né? Aqui eu aceito estar falando sozinha, por exemplo. Se eu estou no pessoal, pessoalmente, eu sempre faço alguma pergunta bomba, que é no mínimo para a pessoa se mexer na cadeira. É isso, gente. Isso são estratégias. A gente sabe o que que machuca, não que machuca, mas que mobiliza. Então, dentro disso, como a gente mobiliza quem está participando, né? Quem for ser facilitador. E quem está lá também participando para poder ajudar no debate. Algumas propostas estratégicas, né, que a gente pode pensar. Expandir a rede socioassistencial em áreas rurais, indígenas, quilombolas, periferias urbanas, favelas. O serviço precisa estar dentro do território, a serviço da população. Acabei de dar um número ali, 45 CRAS que faltam. Então, precisa-se urgente de uma ampliação da rede socioassistencial. Tem que garantir um orçamento adequado para a implantação dessas ações. Promover formações permanentes não é só na época da conferência. Toda vida chega a conferência, eu tenho que responder. Mas só que isso a gente já tinha que ter trabalhado lá atrás, né? Porque a gente não trabalhou ainda, mas foi nós. É nós, gente, é nós que não estamos fazendo isso. A gente tem que ter formação permanente para os trabalhadores, principalmente, sobre diversidade, equidade e direitos humanos. A gente tem que discutir sobre isso, porque senão a gente banaliza. A gente já está tão acostumado a estar ali que às vezes passa batido. E não pode ser natural. A gente tem que criar mecanismos de ouvidoria e controle social. Como é que a gente consegue monitorar essas violações de acesso dentro do nosso território? Nem que seja ter uma caixinha ali para a pessoa escrever que teve isso. E a partir disso nós construirmos ações. A gente tem que articular políticas intersetoriais, não dá para ficar assistência só na assistência. A inclusão social e a cidadania, ela só vai ser plena quando tiver todos os atores envolvidos. Infelizmente, as nossas políticas, elas são fragmentadas. A assistência fala com a assistência, a saúde fala com a saúde, e isso vai gerando, às vezes, essa ainda mais fragmentação dos sujeitos, porque daí ele fica isolado lá. Ele é o sujeito da assistência, ele é o sujeito da saúde, ele não é o cidadão brasileiro sujeito de direitos. E é isso que a gente tem que pensar, né? Neste sentido. Quais são as propostas que nos trazem de estratégias, tá, gente? Isso aqui são. Gente, deixa isso aí, ó, na manga, não tem proposta? Aqui eu já tenho quase 5 propostas, é só ajeitar, né? E aqui são só propostas estratégicas, daqui sai alguma coisa. Pode pegar as últimas, né? Eu tô falando nisso, volta lá nas últimas, vê o que que tu criou. E daí ajuda na hora, mas tem que ter o debate. O importante é ter o debate, é ter essa reflexão com todo mundo que está lá presente, né? Para poder agitar, para poder fazer as pessoas pensarem sobre é um momento que a gente tem que aproveitar para isso. Que a gente está tendo liberação para abrir os nossos espaços, digamos assim, para parar o serviço e pensar sobre isso, né? Então, que a gente aproveite. A gente tem que implantar, né, uma proposta, implantar ou fortalecer o CRAS, o CREAS em áreas de difícil acesso. A gente consiga ter essa cobertura. Criar equipes volantes. Não posso ter o CRAS lá no território, mas vou ter um CRAS volante, né? Eu digo CRAS volante por volante, porque daí eu vou ter aquele CRAS no território que já está constituído e ter a sua equipe estendida para atuação num território de difícil acesso. Isso é uma proposta,
né? Qualificar profissionais acerca da diversidade e acessibilidade, para a gente não reproduzir falas capacitistas, né? Aquela questão, veja aqui, tive um aluno que vai atender, vai trabalhar com pessoas na palestra, pessoa cega. Ah, mas veja aqui, estou dando um exemplo bem crucial, assim, bem simples. Garantir transporte para o usuário e para a equipe. Não adianta nada eu ter lá, mas não garantir que não ter como o usuário chegar lá e a equipe chegar lá, né? Isso é acesso universal. É acesso universal, das pessoas conseguirem chegar até o equipamento. Campanhas públicas sobre direito e acesso do SUAS. As pessoas têm o direito a saber sobre isso. O SUAS tem que ser publicizado, ainda mais que tem muita fake news. Porque se criou muita história em cima do Bolsa, por exemplo, se criou muita história em cima do BPC, se criou muita história em cima de auxílio reclusão, por exemplo, né, que é da Previdência. E a gente precisa tirar o mito de cima disso, que não é favor, é direito. As pessoas têm o direito de acessar o SUAS. Para as pessoas não ficarem envergonhadas de ir até o CRAS. Agora, com as inundações, muitas pessoas tiveram que começar a acessar assistência. Como eu vou acessar assistência? Porque é pejorativo. Quem acessa é aquele que é mais pobre, aquele que não quer trabalhar, tirar esse estigma da assistência. E para isso nós precisamos de campanhas, né? Então, para isso, além dessas campanhas, nós precisamos também fazer essa defesa, mas uma defesa que saiba se posicionar e trazer para si a comunidade, né? Trazer a população para o debate. Gente, o que eu tinha, deixa eu só parar aqui um pouquinho, porque eu gosto de enxergar as pessoas, tá me dando uma agonia. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Amor de Deus, falem. Pode falar, gente, eu deixo. O Gerson não, que o Gerson é da palestra. Brincadeira, gente, já conheço o Gerson de longa data, por isso que eu pego nele, eu pego no pé dele. Gente, tem que fazer sentido. Esse eixo é de acesso universal, é um eixo básico para nós. Está lá na segurança afiançada. Segurança afiançadas, estão lá. Quando a gente tem acolhimento. Quando eu faço a segurança da acolhida, eu estou trabalhando um acesso universal. Eu tenho que ter o acesso para a pessoa poder acessar o serviço, né? Eu preciso que se tenha uma entrada adequada dentro do meu serviço para a pessoa entrar. Eu colocar um cartaz dizendo que o benefício é assim ou assado significa que a pessoa está tendo acesso? A pessoa às vezes não está nem entendendo o que está lendo. A gente tem que explicar para a população que é uma condicionalidade, essa palavra linda que a gente adora dizer. Como a gente faz acesso se a gente não entende o que a gente está acessando? Então, isso é muito importante, que a gente consiga abordar nisso essas questões que são de cunho mais de acessibilidade mesmo, de benefício, de serviço, de, de conseguir, como é que eu chego lá no CRAS, como é que eu tenho acolhida, como é que está o meu profissional para atender uma população LGBT, né? É ele ou é ela? Para que que precisa? Nome social, né? Temos que ter nos nossos prontuários nome social, gente. Já devem ter, claro, mas a gente precisa preencher. Então, isso é importante, isso é acessibilidade. Isso está sendo, tu está tendo segurança da acolhida, o acesso universal. Com que essa pessoa consiga ter essa fala, ter esse acesso.
que ela não se sinta oprimida de estar aqui naquele espaço, que ela tem que pedir desculpa por estar ali, né? Passa até pelo acesso do banheiro. Eu tenho tido muito observando nas instituições que eu vou, é o banheiro. Eu tenho banheiro masculino, eu tenho banheiro feminino, e eu faço o que com as pessoas que dizem que não tem gênero? O que eu faço com pessoas transgênero, né? É banheiro. Mas é só uma reflexão para a gente pensar aí, para dar uma, para a gente ver coisas que são do nosso cotidiano. Como é que eu faço o acesso aos serviços, né? População quilombola, eu sei, eu entendo essa população para conversar, eu vou ter que ter um diálogo com ela, vou ter que ir até a comunidade, eu vou ter que entender. Eu tenho equipes estendidas para poder ir, eu tenho as equipes volantes? Não, isso nós temos que pensar. Então, quando a gente passa por acesso à diversidade, é isso. É de incluir aquele que ainda nem chegou no serviço. Que aquele que está ali dentro, eu ainda estou olhando para ele. Eu passei na rua e vi a Dona Maria. Ó, a Dona Maria tinha que ter ido lá, não foi conversar comigo lá para ver aquele benefício dela. E a do lado da casa da Dona Maria, que a gente nem sabe quem é, muitas vezes. Como é que ela vai chegar lá? Daí tu não sabe, às vezes está acamada, tem sérias demandas, mas eu preciso de equipe para isso. Veja, eu não estou responsabilizando ninguém, eu estou trazendo que a gente precisa daí de uma equipe. Eu preciso estar fazendo qualificações também para poder atender os públicos que são do meu território, mais diversos. Eu tenho regiões em Porto Alegre que são muito diversas em território, de população. E de como eu atendo esses públicos diversos, como eu incluo esses públicos diversos. Então, isso é importante a gente estar discutindo nesse eixo, né? Que a gente consiga estar problematizando isso com o usuário. Que a gente consiga estar trazendo isso, que a gente consiga trazer acesso universal. O que que essa palavra universal, de universo, tão bonita, tão linda, né? Tu lembra universo, eu já penso no céu lá, lindo e maravilhoso. Mas como é que eu acesso esse céu? Se ele fica lá longe? Que às vezes parece isso, né? Fica lá longe. Nós temos que trazer para perto. Como a gente faz isso? Então, essa é a nossa ideia com a gente tem que trazer isso para a conferência. Tu já fez a tua, né, Gerson? Não? Aí depois, tá. Eu sabia que tinha umas datas aí. É muita data para mim. Então, isso a gente tem que pensar. Como é que a gente vai fazer esse processo? Como a gente vai organizar a nossa conferência que a gente consiga abordar os 5 eixos, né? A maior dificuldade, porque muitas vezes o ideal seria ser de um dia todo. Tem muitos lugares que não conseguem. Na metodologia da conferência se pede no mínimo de 2 a 3 turnos, inclusive, está se pedindo. Mas como fazer isso dentro do território? Como parar todo um território para isso? Mas o ideal, gente, a gente tem que garantir o debate dos 5 eixos. Ah, porque tem que fazer uma baita de uma. Não, faz uma fala inicial sucinta, explicando o que é o processo de conferência. Explica o que é a conferência. Deixa debate para os eixos. Faça um debate dos eixos, gente. Ele é um processo democrático, ele tem que ser amplo, com a participação de todo mundo, né? Que a gente consiga trazer isso, que a gente consiga trazer isso para a população. Até porque nós vamos ouvir questões, como eu já ouvi. Lá vou eu de novo falar disso e não acontece nada de mudança. Tô eu aqui de novo outra vez. Mas sim, já houve mudança, a gente tem que mostrar isso, gente. A própria política de ter o SUAS já é uma mudança, antes não tinha isso. A gente tem que falar isso para as pessoas. A política hoje ela é um direito. É um direito. Antes era um favor. Então, isso tem que ser apresentado. O acesso universal ao direito.
Para isso, a gente precisa qualificar, a gente precisa de rede de serviços, a gente precisa de equipe qualificada, a gente precisa de equipe mínimas nos territórios, para assegurar que a gente consiga atender essa população, essa diversidade. Que eles se sintam inclusos. E para isso eu tenho que, muitas vezes, ter conhecimento de como atender. Eu tenho que ter uma, inclusive, a questão de fala, né? Não é falar por, mas é trazer para a gente. E nós nos somarmos às lutas. Então, isso é importante a gente trazer. Que a gente consiga problematizar isso, a gente consiga fomentar isso dentro dos nossos territórios. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, porque estão tudo com a janela fechada, não sei se estão aqui, se estão na reunião de equipe, já não sei mais nada. E aí? Entendeu? Eu bebo uma água, gente. Vai, Gerson, eu sei que tu tá louco pra falar, tá aí tocando já te conheço. Teu microfone tá fechado, se tá tentando falar. Porque senão, gente, hoje para mim seria isso assim que eu teria, porque a nossa ideia é fazer mais curto para poder não otimizar, não ocupar todo o tempo de vocês, né? Porque a tarde toda daí fica ruim, né? A gente só tem o espaço se precisar por causa do debate. Fala, Gerson. Sim, Vanessa. Eu vou fazer uma provocação para ti, Para mim não, para os sabe? outros. Que Para coisa aí. todos. Será que na universidade nós garantimos os direitos ou nós acessamos? Porque os direitos já estão garantidos, né? Lá pela Constituição de 88, pela LOAS. Nós temos que fazer esse público acessar esses direitos. Então, nossa questão é o acesso. Mas o acesso se limita pelas condições, falta de funcionário, a falta de aparelho, a falta de verba. É algo primordial que é a falta de conhecimento sobre as políticas de assistência dos usuários e até dos próximos profissionais da assistência. Muitos não sabem informar o usuário direito. Por exemplo, a questão do CAD único, o código 211 da matriz africana. Tu Sim. não vê. E aconteceu um caso interessante com uma amiga minha, que ela é negra, não melanoma, ou seja, tem a pele bem clara, e o cara botou ela de branco, e ela ficou revoltada e voltou no CAD único. Eu sou negra, eu me declaro negra, minha avó era negra, meu pai é negro. As pessoas ficam com vergonha, inclusive, de perguntar isso para as pessoas. Mas tem que perguntar, né? Aí que nós baseamos política para incluir todos. Né? É aquela coisa, não, eu acho que é assim, e também eu acho que aí eu vou marcar, não, é autodeclaratória, legislação, e falar com eles o porquê que tu está pedindo isso, né? Por que que está se solicitando isso? Que isso é também para fazer novas políticas públicas. Sim, direcionada, né? Os recortes que nós temos dentro do SUAS. E outra coisa também que eu acho que tu sabe que os 50 mais são excluídos, né? Não tem serviço de convivência, são poucas coisas, só inclusão no mundo do trabalho. Mas de outras demandas, dificilmente tu acessa alguma política pública que te forneça algum subsídio, alguma coisa assim, Que é sei lá. aquilo que eu falei, né? De É, 30 a 59 nós temos uma inexistência de políticas públicas. não existe nada. Não, tu tem que estar apto para o trabalho. Só que nós temos hoje muitos desalentados sociais que já não têm nem mais o alento de querer procurar De emprego, procurar o trabalho. né? E então isso é complicado e isso precisa a gente trazer esse debate, né? E não Aí tem um. depois tenho mais de 50, daí o técnico do serviço, quando senta no, o usuário está ali na tua frente, sentou, daí tu fica olhando para a pessoa que ela tenha 60 anos, que ela tenha 65 anos, que ela tenha 65 anos, porque daí só com 65 anos que a gente vai ter uma possibilidade, sabe? Então, é perverso, muito perverso. É perverso. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, gente. E a população invisível, né? Que são os desalojados sociais, ou pessoas em situação de rua. Essa dificilmente, cara, é muito difícil. Fora a abordagem
alguma coisa de CREAS, há um vácuo também para esse público. Na realidade, é insuficiente a rede da cidade, né? Para o número de pessoas que hoje que estão, são pessoas que estão na rua e o número de serviços oferecidos, fora aquelas pessoas que elas têm um trabalho, mas é precário, recebem Bolsa Família, é precário, mas vivem dos equipamentos para poder se manter o restante do mês, né? Tem muito disso na população. Mais alguém, gente, queira contribuir com o debate? Não? Então, nós vamos encerrando hoje. Aguardo vocês amanhã, então, para a gente ver os outros dois próximos eixos, certo? Abraços a todos. Tchau, Um tchau. abraço, Vanessa. Bom te ver. Também.